Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, num dia onde as nossas atenções estão todas lá para o Senado Federal, não é preciso nem acompanhar toda a audiência que envolve o depoimento do deputado Luiz Miranda, do seu irmão, para sabermos que nós estaremos ali diante de muitos barracos, muitos conflitos, porque os bastidores já nos davam notícia que isso iria acontecer. Também não é por menos, nós estamos falando de muito dinheiro já empenhado, ou seja, já reservado, faltou só mais um gesto para esse dinheiro ir para a conta das pessoas interessadas que essa compra fosse efetivada. É óbvio que nós estamos diante aí de um grande trambique, até pelo perfil das pessoas envolvidas e pela velocidade com que esse assunto estava sendo tratado, é óbvio que uma comissãozinha básica iria rolar na conta de alguém. Gente, nós estamos falando de uma compra de 1 bilhão e 600 milhões de reais. 10% de comissão dá a bagatela de 160 milhões de reais. 1%, 16 milhões de reais. Isso dá para fazer a festa de muita gente, né? E para quem está recebendo essa grana toda, não é nada. Isso faz com que a gente tenha certeza absoluta pelos personagens já envolvidos com corrupção que estavam no meio dessa trama, que o negócio estava ali para fazer a festa de muitas pessoas. Surgiu o nome agora do Flávio Bolsonaro como uma pessoa que estava junto ao BNDES também em negociações e articulações que favorecem ou favoreceriam o dono da empresa dessa importação. Enfim, mas a CPI vai expor outras coisas para a gente. Eu quero comentar com vocês, para até fugir um pouco do tema principal de hoje, que a gente vai avaliar um pouco mais à frente, que são os desdobramentos do depoimento do deputado Luiz Miranda e do seu irmão, as coisas que já estão acontecendo. Como a gente sempre faz todo final de semana, eu faço uma análise das lives do presidente da República. Ontem, o presidente ele cometeu um ato que é indefensável, meu amigo, minha amiga, você que é simpático ao Bolsonaro e que tem filhos. Você imagina se alguém atenta contra a saúde do seu filho, por mais remota que seja esse atentado contra a saúde do seu filho? Você não fica com vontade de ir para as vias de fato, de dar um soco na cara de alguém que mexe com o teu filho e faz alguma coisa? Você protege o seu filho, você leva teu filho de uma forma até imprevidente para uma manifestação, o presidente pega seu filho e tira a máscara do seu filho. Vamos acompanhar a cena aqui, se você não viu. Veja aí se você é pai de uma criança dessa, se você é avô, se você não é nada, você é simplesmente alguém da sociedade, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, alguém que está vendo uma criança ser exposta a esse tipo de situação aqui. Vamos lá. Aí o demente tira a proteção do seu filho. Ah, não, mas a possibilidade de pegar é muito pequena. Gente, não interessa. Você não quer expor teu filho, não quer expor uma pessoa a um risco de contaminação. Isso dá a noção de quem é a figura que nos governa, e nós vamos explicar algumas coisas aqui, porque ele ainda é o presidente da nossa nação. E se você está chegando agora, está nos conhecendo, antes de mais nada, se inscreva aqui no nosso portal, compartilhe os nossos vídeos se você gostar, dê joinha, estava me esquecendo disso também, e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Obrigado por vocês estarem fazendo nosso portal crescer tanto. Para explicar essa situação infame, o presidente, ontem na sua live, ele virou médico, virou especialista, um infectologista. E ele não tem escapatória, gente. Nós vamos falar aqui do que está acontecendo nesse momento. Mas vamos ver aqui o que ele disse em sua defesa, o médico Bolsonaro. É multa! Se depender do governador de São Paulo, vai ficar aí, enquanto ele for governador, vai ficar valendo a massa para todo mundo, que é grana para eles, é multa. Fale com o médico. Eu não sou médico, não. Bom, ele está dizendo aqui que quem defende máscara tem a segunda intenção de multar as pessoas que não usarem máscara. É a cabeça da criatura. Vamos lá. Tem criança de 2, 3 anos usando máscara. É para usar máscara? Se você tirar a máscara da cara da criança, ela está com a boca aberta. Eu entendo, pelo que eu sei, né, que, dado a minha mãe aí, meus avós aí, criança de boca aberta tem problema. Está respirando pela boca. O ar que está entrando lá no seu pulmão não é o mais adequado possível, não está filtrado corretamente,
não tem um certo nível de umidade, sei lá o quê, atrapalha. Geralmente, criança de boca aberta tem adenoide. Geralmente a criança tem pescoço fino e barriga grande. Pronto, virou o especialista, infectologista Jair Bolsonaro. Obviamente, nós sabemos que o presidente ele tem uma inteligência muito limitada e uma falta de senso ilimitado. Todas as coisas que estão acontecendo hoje no governo Bolsonaro mostram assim, situações de profundo desgaste em várias áreas. Já está no rodapé de alguns jornais, mas é uma notícia interessante para a gente colocar aqui. Aqui o deputado fortão, valentão, bolsonarista, né, se acovardou mais uma vez porque foi expedida uma prisão contra ele, porque ele estava rompendo a tornozeleira e quando chegou a polícia ele tentou pular o muro, tentou fugir. Deputado bombadão, fortão e covardão, né? Não enfrentou a justiça ali. Isso está no relatório da Polícia Federal, mostrando o perfil dessa gente. Eles são muito valentes quando eles estão diante de uma câmera, estão com armas na cintura, estão querendo subjugar o outro. Isso demonstra isso que está no editorial hoje do Estado de São Paulo, que nós estamos diante de uma putrefação moral. A luz do sol acelera a putrefação do governo. É preciso desenterrar o que a truculência bolsonarista quer esconder. E aí a gente vai tendo várias evidências também. Essa outra aqui do Tribunal de Contas da União. Orçamento secreto fere a Constituição, aponta relatório do Tribunal de Contas da União. Esquema contraria também regras de transparência. Prestação de contas do governo Bolsonaro em 2020 será julgada na próxima quarta-feira. Isso tudo, gente, a gente dá o nome de corrupção, compra de deputados com dinheiro público. Esses senadores que estão na CPI defendendo o Bolsonaro, todo mundo pegou uma parte do orçamento de uma forma privilegiada em relação aos outros deputados e senadores. Qual é a transparência disso? Qual é o republicanismo disso? Qual é a ética desse tipo de situação? Todos os senadores que estão defendendo o Bolsonaro ali têm envolvimentos com a Operação Lava Jato, tem desvio de verbas nos seus currículos, tem enriquecimento sem causa justa. E hoje o Bolsonaro, ele está dizendo em relação ao deputado Luiz Miranda que tem que ver a vida pregressa desse deputado, ou seja, a vida dele para trás. Bom, se essa regra estiver valendo, presidente, vamos fazer isso com o senhor, com seus filhos, vamos ver a vida pregressa dos senhores todos, como é que vocês começaram a vida? Vocês tinham patrimônio, vocês eram pessoas ricas, vocês tinham renda para comprar os imóveis que vocês têm, vocês tinham renda para ostentar tudo aquilo que vocês ostentam isso. A loja de chocolate de um dos seus filhos rendia até 30 mil reais em dinheiro por dia. Que milagre é esse? Que nem na Suíça uma loja de chocolate consegue dar tanto dinheiro. Que envolvimento é esse da família toda com os negócios privados que faz com que todo mundo tenha se transformado em um novo rico? Então vamos analisar a vida pregressa, inclusive das pessoas que lhe apoiam, os membros do Centrão, os senadores do Centrão. Vamos olhar principalmente a vida do senador Fernando Bezerra, que tem os filhos todos parlamentares, do senador Ciro Nogueira, que é o homem que mais gasta querosene de aviação para se deslocar, pago com dinheiro do contribuinte. Vamos analisar os outros personagens todos que estão lhe acompanhando, o senador Marcos Rogério, que multiplicou por 3 seu patrimônio depois que virou político em apenas um mandato. Vamos analisar essas pessoas todas. Vamos analisar a vida pregressa do deputado Jair Bolsonaro, que era um pé rapado, um homem que tinha um Chevette, hoje tem um patrimônio invejável, vários imóveis. É um homem que conseguiu fazer uma multiplicação do seu patrimônio, que nem se ele tivesse ficado como general 5 estrelas dentro das suas armadas, ele alcançaria 10%, que é o caso do general Mourão. Então, já que é para fazer um levantamento geral, vamos fazer um levantamento geral mesmo, né? E tem uma questão também que incomoda muito a gente, essa promiscuidade do Bolsonaro com religião. Toda hora ele fica usando o nome de Deus em vão. E hoje tem uma matéria, um artigo muito legal, da Ruth de Aquino, que ela joga uma questão para a gente pensar, né? Deus não está com Bolsonaro. A CPI da Covid não pode convocar Deus. Se pudesse, Deus iria depor contra o presidente em nome da verdade. Para Deus, em primeiro lugar, está a vida, a compaixão, a solidariedade.
Do 500.000 de brasileiros mortos na pandemia, 120 mil, no barato, são responsabilidade direta da omissão criminosa de Bolsonaro e da falta de vacinas na hora certa. Essa conta fatídica dos epidemiologistas ainda vai aumentar até o final do ano. Só que a conta ainda é muito maior, porque como nós vimos ontem na CPI, depoimento da doutora Jurema Werneck e doutor Pedro Elal, a gente poderia ter mais de 145 mil vidas poupadas se as vacinas fossem compradas em tempo hábil, se o governo tivesse interessado nisso. Na live do Bolsonaro ontem, ele falou que a Argentina fez lockdown e que fecharam a economia, e ele usa como uma coisa positiva ele não ter fechado nada, o que de fato é a prova do crime. É a prova que ele agiu como um assassino. E ele começa a criticar a Argentina que fez o lockdown e não teria dado certo. Que é mentira, porque as taxas de morte lá são menores do que a do Brasil, muito menores do que a do Brasil. E o presidente argentino, ele pode dormir com a sua cabeça no travesseiro de forma tranquila, porque ele zelou por vidas no seu país. Ele tentou fazer de tudo para salvar vidas de argentinos, coisa que o presidente brasileiro não pode fazer. Gente, nesse artigo da Ruth Aquino, vocês imaginem só se Deus, existindo um Deus, né, seja lá com que coloração religiosa, você que está me vendo agora se simpatize, você tem a fé, enfim. Qualquer Deus que fosse depor hoje numa CPI, qualquer entidade isenta que estivesse vendo o que está acontecendo, não teria nada para falar de positivo em relação ao Bolsonaro. Vocês acham que se Deus tivesse diante de um dilema entre fornecer para o indivíduo a vida ou emprego, de que lado qualquer Deus estaria? Então não tem explicação, gente. Nós estamos diante de um governo putrefato, um governo que está se acabando, mas é um governo que ainda é sustentado por gente que está ganhando muito dinheiro no nosso país. Toda hora a gente vai ver notícias como essa aqui. Essa aqui eu peguei no jornal Valor Econômico, não sei se está dando para vocês verem aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver, é isso mesmo? Isso aqui mesmo. No Brasil, 1% mais rico detém quase metade de toda a riqueza do nosso país. E eles colocam 1%, gente, mas se você pegar 1% desse 1%, vocês vão ver que eles têm uma riqueza muito maior, porque eles colocam como 1% mais rico do Brasil aquela pessoa que ganha 20 salários mínimos. Esse faz parte do 1% dos mais ricos do nosso país. Mas se você pega dentro dos estratos das pessoas que ganham 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões por mês, pessoas que são de um extrato muito superior, essas pessoas acumulam ainda muito mais riqueza em relação ao resto do povo brasileiro. Essa estatística, inclusive, ela está distorcida. Então, não nos iludamos, inclusive, com esse governo estar putrefato, com esse governo estar nas pesquisas de opinião decaindo, se desmilinguindo, porque ele ainda pode ter uma sobrevida, porque nada acontece por acaso. O Bolsonaro ainda tem nessas pesquisas 25%, 29% de aprovação. Isso é um absurdo, porque qual a aprovação que um assassino deve ter de alguém? Como é que alguém pode apoiar um assassino? Alguém que está matando, alguém que está agindo para matar tantas pessoas, alguém que tem uma falta de compaixão com os seres humanos. Como é que alguém ainda pode ter algum tipo de aprovação? O correto, se os meios de comunicação informassem que há uma relação de causa e efeito, como os pesquisadores estão mostrando, se o governante tivesse feito o mínimo, nós teríamos salvo muito mais pessoas do nosso país. Essa pessoa, por não ter feito isso, ela tinha que estar na cadeia e não sujeita a uma pesquisa de opinião com a parcela da sociedade ainda acreditando que ele está fazendo alguma coisa de positivo. Gente, se isso está acontecendo é porque essas pessoas não são bem informadas. Ou elas estão sendo informadas que o presidente conscientemente preferiu matar o povo brasileiro e nós temos no nosso país um grupo muito grande de pessoas que são genocidas, que são assassinas, que são desalmadas e a gente ainda não percebeu. Né? Então, que isso sirva de reflexão para você que está chegando pela primeira vez, você pensar, esse é um homem de Deus mesmo, esse é um homem que pode dizer alguma coisa positivamente em relação ao povo brasileiro? Essas pessoas que estão no governo são pessoas honestas? As pessoas que estão atrás de vacina dessa forma são pessoas que não estavam esperando nenhum tipo de comissão, nenhum tipo de vantagem? De que gente nós estamos falando? A família do presidente Bolsonaro é uma família que pode ser algum tipo de exemplo religioso para alguém? Algum exemplo moral, algum exemplo ético, alguma inspiração para alguém no nosso país? Pois bem,
Infelizmente, eles ainda estão no poder. A gente tem que, cada vez aproveitando isso que está surgindo agora, e vitaminar as nossas idas para as ruas. Somente as ruas, somente a mobilização popular é que vai fazer com que a opinião pública, que é repercutida pelos grandes veículos de comunicação, consiga mexer com a mente e com a alma de algumas pessoas. Gente, vou ficar por aqui. A gente vai fazer uma avaliação dessa CPI no dia de hoje, mas hoje eu queria trazer esse pano de fundo aqui para o nosso papo, que a gente sempre faz às 17 horas aqui no nosso Portal do José. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço e vamos seguir em frente.